ser humano já se deu conta que é impossível pensar sua existência no planeta sem pensar em ecologia. E tem usado a tecnologia a seu favor na hora de pensar a sustentabilidade. As redes sociais e os portais da internet têm sido utilizados para aproximar pessoas em prol da natureza e também para divulgar iniciativas sustentáveis. Já os parklets são uma iniciativa de ocupação urbana em busca da promoção de ambientes mais verdes e acolhedores. Que tal conhecer algumas novidades ecológicas? O Ecoideias começa agora! O Pensamento Verde é um portal que trata a sustentabilidade e o meio ambiente com seriedade através da informação. O Juliano é responsável pelo portal e é quem nos conta sobre a importância da internet para a ecologia e também sobre a parceria com a TV Unesp. Juliano, como que nasceu essa ideia de trabalhar a ecologia na web? Bom, vou tentar te resumir a história. Eu sou o Juliano Barbosa, diretor de uma agência de marketing digital, a O5. E a gente tem a conta de um cliente aqui que tem duas empresas com produtos que trabalham na área de sustentabilidade. E a gente montando o planejamento dele, tentando pesquisar algumas informações, a gente viu que o mundo digital era muito carente de informações de sustentabilidade, de dicas, enfim, do cotidiano, do dia a dia, o que você pode fazer melhor para que a gente consiga ter um mundo mais sustentável, mais equilibrado. Com isso, a gente percebeu que o mundo digital estava totalmente carente e aí surgiu a ideia de falar, gente, vamos montar um portal nessa área. Na hora veio na minha cabeça Pensamento Verde, eu procurei, vi se essa marca existia ou não, a marca estava livre e a gente criou a marca. E aí apresentamos para o cliente, falamos, nós estamos com uma ideia, vamos montar um portal, tal. A ideia é que você apoie, né, que a sua empresa apoie essa ideia, ou seja, para a gente começar a disseminar esse conteúdo de sustentabilidade, de cotidiano do que você deve ou não fazer, o que você pode fazer para ajudar o meio ambiente. E talvez a gente conseguir com que outras empresas também comprassem essa ideia e participassem com a gente desse projeto, né? Então foi assim que surgiu e nasceu aí o Pensamento Verde. Juliano, ao longo da trajetória do Pensamento Verde, como que você nota a recepção do público em relação aos conteúdos que vocês postam? Então, hoje, basicamente, o Pensamento Verde está completando aí 2 anos e meio que a gente vem trabalhando nesse projeto. Hoje nós temos algo em torno de 500 mil de page views, de acesso no nosso site. E temos mais ou menos 230 mil seguidores no Facebook. O que a gente tem percebido, o feedback é muito positivo. As pessoas, eles interagem muito com a gente, falando, poxa, vocês deram uma dica do que fazer no dia a dia, a gente já começou a implementar, realmente a gente está conseguindo plantar aquela sementinha que às vezes uma pequena atitude sua pode somar para a gente construir algo maior, né? O feedback é muito positivo, a gente tem uma editoria no Facebook que a gente chama Faça Você Mesmo, onde a gente praticamente semanalmente a gente posta uma dica onde coisas básicas que você mesmo pode fazer em casa, enfim, ou na sua empresa, no seu trabalho, enfim, que são coisas que você faz e você de certa forma está contribuindo, tá alimentando, né, de alguma forma essa ideia nossa de passar para frente uma mensagem de que a gente pode ter um mundo melhor, né, se a gente contribuir de alguma maneira aí. E qual foi a notícia que mais tocou vocês, assim, na hora de postar, que teve mais repercussão ou que chamou mais atenção de vocês mesmos? Nós tivemos 2 matérias interessantes. Nós tivemos uma de um indiano que ele plantou uma floresta sozinho. Essa foi o campeão de audiência do nosso portal. E lá conta toda uma história de como foi que ele construiu isso, né? E nós também nós temos uma outra matéria que foi um rapaz que criou uma geladeira que não utiliza energia elétrica, também feita com cerâmica, enfim, tem toda uma metodologia. As pessoas podem procurar lá, aproveitam para ver isso lá no nosso site. Mas essas foram as 2 principais matérias assim que a gente viu que o engajamento foi altíssimo. Eu não tenho o número agora, mas o impacto social que isso teve foi muito grande. Foi bacana, foi legal.
E além de divulgar matérias, né, vocês também produzem conteúdos. Qual foi o conteúdo que vocês mais curtiram produzir e divulgar no site depois? A gente produziu um especial que chama Cidades Sustentáveis, onde a gente fez toda uma pesquisa no mundo inteiro, quais são as cidades referências que adotaram a sustentabilidade como base, como pilar, e o que eles fizeram. Então a gente citou várias cidades no mundo inteiro. Foi muito legal fazer a metodologia, o planejamento, como a gente executou tudo. Essa foi uma matéria assim que provavelmente, se você perguntar para todos os envolvidos no pensamento verde, eles vão citar como esse foi o mais legal da gente ter feito, e a repercussão dessa matéria também, dessa editoria de cidades sustentáveis, foi bem bacana. E hoje, qual o tamanho da equipe Pensamento Verde e qual que é a importância de divulgar esse conteúdo online? Hoje a gente deve ter mais ou menos aí de 10 a 12 pessoas envolvidas diretamente e indiretamente. A gente tem um time aqui dentro, mas tem pessoas fora também trabalhando com a gente, mais os colunistas também contribuem bastante com conteúdo para a gente, né? E acho que a importância é a gente, né, fazendo um trabalho para um cliente, despertou na gente que a gente também poderia fazer algo maior do que o nosso dia a dia de marketing digital, enfim, e a gente vê que hoje a gente está conseguindo aí plantar uma sementinha, né, na cabeça das pessoas que, poxa, a gente, não adianta a gente só criticar, a gente só falar, se a gente não começar a mudança interna através da gente, e que a gente pode fazer muito mais, né? Então, às vezes, com uma dicasinha básica, com um conteúdinho básico, a gente está alcançando aí milhões de pessoas por mês, e acho que isso traz, de certa forma, uma satisfação para a gente, falar, poxa, a gente também pode contribuir com o meio ambiente, às vezes através da disseminação de um bom conteúdo, levando uma dica, levando uma informação. Com certeza. E teve alguma dica que você postou e já começou a fazer depois que leu? Sim, sim. Agora mesmo, por exemplo, a hora que vocês chegaram, que vocês foram me chamar, eu tô com a mania agora, até brinco, eu tô com um toque. Eu saio e apago a luz da sala. Isso era uma coisa que eu não costumava fazer. Eu saía da sala, tá na empresa, por que eu vou apagar a luz? Mas, pô, se eu estou numa sala isolada, eu vou sair, eu apago a luz. Essa foi uma dica, assim, básica. Uma outra que a gente vê, a gente usava muito copo descartável, então hoje a gente tem caneca, alguma coisa, então tenta usar menos plástico, né, gerar menos lixo, enfim, algumas coisinhas a gente começou a absorver até aqui dentro do próprio Big One, dentro da própria O5, e às vezes com família a gente brinca, você não lê lá o Pensamento Verde, não faça isso está errado, mas a gente percebeu algumas mudanças sim. Depois do intervalo, a gente confere uma ocupação urbana que é moderna, concisa e ecológica. Não sai daí que o Ecoideias volta já! Os parklets são extensões temporárias das calçadas e buscam ocupar o meio urbano através do convívio em ambientes mais verdes. A Helena é arquiteta e faz parte de um coletivo que tem projetado grande parte dos parklets na cidade de São Paulo. Helena, como que surgiu essa ideia dos parklets? Então, os parklets, eles começaram na Califórnia com um evento chamado Parking Day, em São Francisco. E a partir daí, a população gostou do conceito do projeto e ele foi se estendendo até se tornar uma política pública. Aqui no Brasil, ele começou em 2012, com uma ação de um grupo, de um coletivo que eu faço parte. E o que conceitua um parklet? O parklet, na verdade, ele é a remoção, a troca de 2 vagas de carro para um espaço de convivência das pessoas. Então é um uso que antes estava destinado ao automóvel e agora vai ser uma praça para as pessoas, para convivência, o espaço público de uso da população. E alguma regulamentação em relação ao parklet por aqui? Sim, aqui em São Paulo, o ano passado foi feito um decreto que foi o que, na verdade, possibilitou a permanência dos parklets. Porque os parklets, quando a gente começou como um evento, assim como lá em São Francisco, e a gente não conseguia permanecer com esse evento por mais de um mês. Depois do decreto, agora tem uma regulamentação específica e você pode solicitar por 3 anos, né? O máximo que você consegue ficar com parklet na rua.
E como tem se dado a ocupação desses ambientes? Então, cada projeto ele tem um uso especial, né? Dependendo da demanda do bairro, da população em volta. Por exemplo, aqui nesse parklet que a gente está, é o parklet biblioteca, porque a população quis e votou para que fosse esse o projeto aqui. Troca de livros entre os vizinhos, entre a comunidade. Mas, por exemplo, em outros locais eles são mais destinados ao lazer, ao piquenique. A gente tem alguns com mesas de piquenique. Na verdade, é um espaço de convivência que as pessoas podem ler, sentar, descansar. E para quem tem interesse em desenvolver um parklet na sua região, como que deve proceder? Se for em São Paulo, está mais fácil, porque já existe o decreto, cada subprefeitura tem responsabilidade por uma área da cidade, então você tem que ir até a sua sub e conversar com a sua subprefeitura e apresentar um projeto. É importante que no manual da Prefeitura de São Paulo tem exatamente o passo a passo de como fazer essa aprovação. Então fica super fácil no site de gestão urbana da Prefeitura. Então o parklet também é super importante para a revitalização urbana, né, aqui no município. Sim, na verdade o parklet ele abre uma discussão maior, que não é só pontual de uma vaga. É a discussão de que tipo de espaço público nós queremos, com que qualidade, com que frequência, se a gente só ter um parque na cidade atende toda a população, ou se ter micro projetos, urbanismo, acupuntura urbana, pontualmente, mas que atenda mais perto. A pessoa pode ir a pé para um espaço público, ela pode descer da casa dela e vir aqui ler um livro numa área pública. Está muito mais acessível, ela não precisa pegar nenhum transporte público, ela já tem acesso a uma praça, uma pequena praça perto da casa dela ou do trabalho. O Dagoberto é o simpático colombiano, chefe de um restaurante que cedeu espaço para a criação de um parklet e nos conta os benefícios dessa iniciativa. A gente conheceu o projeto quando foi lançado o decreto. Começamos a fazer pesquisa e por acaso conhecemos uma pessoa do Instituto de Mobilidade Verde que estava procurando um lugar para instalar o parklet. Ele adorou o espaço e nos apresentou a possibilidade de ter um parklet acá. Esse parklet foi feito em parceria com a construtora Iven e quando conversamos com eles e falamos de lo que nós esperaríamos de um parque, que fosse realmente um espaço público, não que fosse simplesmente uma extensão do restaurante, sino que fosse um lugar que pudesse ser ocupado por todas as pessoas que passam por aqui, especialmente na Mateus Grau, né? Que tem muitos moradores que passeiam todo o tempo para cá, tem cachorros, saem com as crianças a caminhar e achamos que seria uma boa ideia ter um parque aqui. Este parque, a diferença de los que já foram instalados, é um parque de biblioteca, que a ideia é que tenha uma agenda cultural um pouco mais ativa, com projeção de alguns filmes, com algumas aulas que vão ser dadas aqui. E eles toparam, eles acharam legal, então nós também nos dispusimos a cuidar dele também. O Júlio cuida do jardim nos parklets e nos conta sobre a sua experiência em tornar a cidade mais verde. Eu cuido do jardim aqui do restaurante e naturalmente aqui do parklet dessa área verde aqui, né? Os cuidados são os cuidados básicos, adubação, né? Mas a gente procura usar o biofertilizante, né? Em vez de adubação química. As podas, manutenções corriqueiras, eventualmente a extensão de alguma planta e agora a gente está pensando em começar a introduzir algumas punks, que são plantas alimentícias não convencionais. Então, eventualmente uma bertalha, uma beldroega, algo que possa ser degustado também, né? Mas que a gente não perdeu a prática do uso, né? Ancestral disso. E aí, aos poucos, ir retomando esse contato com as comestíveis, né? Com as plantas. Esses dias eu li um artigo sobre pessoas que vivem próximas às árvores são menos depressivas, né? Eu acho que faz total sentido, assim, né?
as plantas, o reino vegetal, ele é intrínseco à existência humana, né? A existência dos animais, né? Tudo que a gente come vem das plantas, né? De alguma forma. Então, tá próximo à energia delas, né? Esse espaço aqui proporciona não só biologicamente a evapotranspiração, né? Ou seja, aumentando, mesmo que de forma micro, a umidade relativa do ar, né? Mas a percepção, né? Então, para os humanos, né? Só a ideia de ter mais verde dentro da paisagem já é uma coisa que alimenta a alma, alimenta a mente, né? Então, e a própria possibilidade de sentar, né? Ocupar, conversar, num lugar que você não precisa necessariamente consumir, né? E pagar, né? Por isso. Então é um espaço é um refúgio, né? Dentro da cidade, livre, né? No próximo bloco, nós conheceremos um pessoal que utiliza as redes sociais como ferramenta para a adoção de animais. O Ecoideias volta já! Em Bauru, a página de adoção de animais no Facebook faz sucesso e une animais carentes com pessoas em busca de um bichinho de estimação. O Leandro Tessari é ecoativista e um dos responsáveis pela página. Você faz parte de um grupo, né, na rede social Facebook de adoção de animais. Gostaria que você me contasse como que surgiu esse grupo aqui em Bauru. Então, na realidade, o grupo surgiu da necessidade de criar um espaço no Facebook que pudesse concentrar os pedidos de adoção e lar temporário de animais carentes de Bauru. Existem muitos animais precisando de um lar e o Facebook é uma das principais ferramentas que nós utilizamos para fazer a divulgação desses animais. Então nós criamos um grupo para poder concentrar pessoas dispostas em doar animais e em adotar animais também. Então o Facebook é uma ferramenta, é a principal ferramenta hoje em dia, né, que nós utilizamos para poder fazer a divulgação do trabalho de proteção animal. Então, sem ele, com certeza, muitos animais não teriam conseguido encontrar um lar, uma família. Já aconteceu alguma coisa interessante, assim, alguma história peculiar em relação à adoção de animais pelo Facebook ou então em relação a algum evento graças à internet? Assim, muitos pedidos de ajuda para os animais chegam através do Facebook, né, do grupo, inclusive, do grupo de adoção de animais, que apesar do grupo ter o foco dele principal ser a adoção de animais, existe muita divulgação de pedidos de ajuda para animais carentes que estão abandonados e até mesmo animais perdidos que as pessoas postam no grupo para divulgar, ajudar na divulgação e encontrar esse animal. Mas é importante destacar que quando a pessoa se depara com um animal abandonado, ela precisa tomar a iniciativa de fazer alguma coisa, porque às vezes até o socorro chegar, muitas vezes esse animal pode vir a óbito. Então, nós acreditamos e indicamos às pessoas, quando elas necessitam de apoio, muitas vezes você resgata um animal, precisa internar esse animal em uma clínica veterinária, mas às vezes você não tem condições de custear essa clínica veterinária e vai pedir o auxílio nas redes sociais para os simpatizantes do movimento, para as pessoas que apoiam a causa animal, acabarem contribuindo com esse resgate, né? Encontrar inclusive um lar posteriormente para esse animal. A Thaís é uma advogada que participa do resgate de animais e já adotou vários bichinhos em situação de rua. Ela relata a importância do termo de adoção na hora de se responsabilizar pelos amigos de patas. O termo de responsabilidade realmente é um importante instrumento jurídico porque ele tem natureza de contrato. Então as partes, né, o contratante, o doador, no momento que vai fazer a adoção, que assina aquele termo de responsabilidade, realmente atestam que vão seguir tudo que está ali elencado no contrato e que vão cumpri-lo. Então, por isso a importância jurídica. Agora, com relação aos animais, ele também é um importante instrumento de proteção
porque ali vão estar elencadas algumas obrigações que terá o adotante que cumprir no trato daquele animal, no cuidado, e também vai explicar com relação ao crime de maus tratos e como deve ser feito realmente cuidar daquele animal. Então, o doador não deve deixar de levar esse termo, esse documento, para vincular realmente ali o adotante, se responsabilizando pelo animal. Esse aqui é o Bandeira, também conhecido como Ban, é o apelido carinhoso que a gente deu para ele. E ele foi adotado, eu adotei em outubro, numa situação em que o dono não queria mais, não queria ter gastos com o veterinário porque ele estava doente. Então eu peguei, levei no veterinário, a veterinária diagnosticou com parvovirose, ficou internado 6 dias e está aqui. Trouxe muita alegria para a nossa família, completando a família realmente. Então adotar realmente é um ato de amor que devem as pessoas se empenhar para cuidar dos animais, ao invés de simplesmente sacrificar ou largar na rua, né, sem dar os cuidados necessários que eles precisam. E você que é super conectado também quer ajudar os animais? Aqui vai uma ecodica super bacana. Olha, a pessoa pode ajudar bastante a causa animal através das redes sociais com os compartilhamentos das informações, os pedidos de ajuda, os animais que estão para adoção, os animais que estão precisando de lar temporário. Se a pessoa tiver condições de recolher um animal da rua, tratar esse animal, ótimo. Entende? Se ela precisar do auxílio das redes sociais, ela pode acessar o grupo também, fazer a sua postagem no grupo, nós ajudamos compartilhando, fazendo a divulgação e tomar iniciativa. É importante que as pessoas tenham iniciativa para ajudar os animais carentes. Então, eu, por exemplo, costumo alimentar os animais que moram na região de casa, nas redondezas de casa. Você coloca comida, água para os animais que estão na rua. Então, são várias ações que a pessoa pode tomar iniciativa para poder ajudar os animais. Toda ajuda é válida. E com esta dica, o Ecoideias fica por aqui. E para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site www.tv.unesp.br/ecoideias. Até o nosso próximo programa. Tchau!